primeira leitura da nossa missa e o Evangelho falam-nos de uma atitude que é inerente à nossa condição, ou que devia ser inerente à nossa condição de humanos, mas também com uma grande profundidade cristã. Aliás, o versículo do Aleluia fala-nos dessa palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A primeira leitura e o Evangelho focam-nos então para esta atitude humana e cristã, que é a da humildade. Eu gostava de refletir convosco sobre esta virtude humana e cristã. A primeira coisa que a humanidade, que o ser humano nos remete, é termos todos consciência de que não somos Deus. O humano não é Deus. O humano é ser humano, é ser terrestre. Não somos Deus. E a palavra, quando falamos de humildade, é sabermos qual é o nosso lugar, como nos dizia o Evangelho. Não é armarmos-nos em bons, de irmos logo para o primeiro lugar e armarmos em fantásticos. Também, às vezes, por falsa modéstia, sentarmos-nos no último lugar para que alguém nos chame. É saber o nosso lugar. Deus é Deus, nós somos nós. E nós não somos Deus. E grande mal é quando nós queremos assumir atitudes de Deus, como nós vemos nestas opressões políticas, como nós vemos nestas guerras provocadas por gente que se acha donos do mundo e acima de Deus. Portanto, para nós que aqui estamos, isto é importante. Ser humano é a mesma coisa que não ser Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos um grande desejo de sermos imagem e semelhança de Deus, mas sabemos o nosso lugar. O nosso lugar é aqui, desejando, obviamente, Deus, mas não ocupando nem querer ser Deus. Depois, uma segunda coisa que a humildade nos leva é que nós não somos perfeitos, porque somos humanos. O ser humano significa isso. Nós não somos perfeitos. E esta é uma das grandes frustrações do ser humano, sobretudo nos tempos atuais, é que queremos ser perfeitos. Fazemos operações estéticas, arranjamos-nos todos para que não se note a idade que já temos, não é? Porque queremos ser perfeitos. Este excessivo culto do corpo em que muitos se metem para parecerem perfeitos. E depois isto tem consequências, obviamente, a outros níveis, como, por exemplo, a incapacidade de lidarmos com frustrações. A malta nova não está muito habituada a isso, sempre foi poupada a tudo, não ter a melhor nota é uma frustração de todo tamanho, em vez de ter 20 só ter 19 é uma chatice, ela é logo uma coisa do outro mundo. Ainda há 3 dias lia num jornal online que uma menina de 7 anos entrou em depressão porque descobriu que afinal não queria ser princesa. E a gente ri-se. Mas não sou eu que ando a chamar aos filhos dos outros de príncipes e de princesas. Nós não sabemos lidar com as frustrações. E o que faz de nós humanos é isso mesmo. Mesmo o Aquiles, o semideus, tinha ali o seu calcanharzinho, o seu ponto fraco, que o fazia não ser perfeito. Não é? Portanto, nós temos de ter consciência disso. Somos limitados, porque somos humanos. Nós até temos o provérbio que diz: errar é humano. Isto não é uma desculpa para que nós agora façamos as asneiras todas e concluamos: sou humano, posso fazer asneiras. Não. Devemos evitá-las. Mas temos de perceber e de saber lidar com as coisas menos agradáveis da vida que vêm ao nosso encontro e que fazem parte da nossa fragilidade. Ontem o Papa Francisco fez não sei quantos cardeais, creio que 19, e é sempre o costume o primeiro da lista lhe dirigir um pequeno discurso. E o cardeal que lhe dirigiu o discurso citou o Papa São Gregório Magno, no século VI, citou o Papa Gregório Magno com esta expressão. Era uma carta do Papa Gregório Magno a um irmão, seu bispo, um bispo. E a frase era esta, que ele ontem citou, que o cardeal ontem citou ao Papa. Todos somos frágeis, mas mais frágil é aquele que não reconhece a sua fragilidade. Somos frágeis. Faz parte, somos barro. O ser humano é isso mesmo. A palavra humano, humildade, humilhação,
vem toda da mesma raiz, humus. E não é preciso ser muito entendido em agricultura para perceber que humus significa terra, solo. Nós fomos criados do barro, segundo o mito da criação do ser humano, para dizer exatamente isto. Um barro frágil, que parte, que se desgasta. E é esta a nossa condição. Portanto, faz parte do nosso ser humano, aceitar os nossos limites, aceitar as nossas fraquezas e corrigir os nossos erros. Terceira coisa que esta condição humana nos faz é na relação com os outros. Não há seres humanos de primeira, não há seres humanos de segunda. Nós às vezes, mesmo inconscientemente, fazemos isto. Achamos que por ter uma gravata, por ter um título, por ser patrão, por ser dono, que já é um ser humano de primeira. E achamos que quem é coxo, quem é cego, quem tem alguma perturbação, quem é pobre, quem anda esfarrapado, já não é tão ser humano. Nós fazemos isto. Basta não partilharmos a nossa riqueza, já estamos a fazer distinção de pessoas. Basta desviarmos o olhar de um pobre, de um coxo, estou a usar as expressões do Evangelho, basta desviarmos o olhar para nós percebermos que não temos o outro na mesma altura que eu. E isto é preciso combater. Somos todos humanos. E porque somos todos humanos, somos todos irmãos, como aliás dizíamos a semana passada na construção da fraternidade. E então temos que acabar com tudo aquilo que possa cheirar ou aparentar a segregação. Cor, idade, estado de vida, tudo isto podem ser barreiras para nos pormos acima dos outros. Era isso que a primeira leitura dizia. Quanto mais subires na vida, mais humilde deves ser. E aqui às vezes nós também erramos um bocadinho, porque aproximamos-nos demais das pessoas que têm do que das pessoas que são. Há tanta gente que tem tanta coisa e é tão pouquinho, tão mesquinho. E há tanta gente que não tem nada e é tanto na construção do mundo. Por isso todas estas aparências que às vezes nos colocam em patamares diferentes, nós devemos acabar com elas. Não é as marcas que eu visto que fazem de mim melhor pessoa. Não é a pele esticada que me vai fazer uma pessoa mais extraordinária. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu acumulo, mas é aquilo que eu sou. E se nós procurássemos as nossas amizades em favor daquilo que o outro é na minha vida, em vez da utilidade que o outro pode ter na minha vida, nós seríamos muito mais felizes, muito mais verdadeiros, muito mais autênticos. Ora, temos de estar a volta a isto. Não somos Deus, somos limitados e temos de nos tratar todos iguais, porque se todos somos humanos. E agora voltamos para trás. Porque nós somos todos humanos, temos que ter um olhar humano para com os outros. Nós às vezes, quando as pessoas se destacam pela bondade que têm, pela proximidade que têm para com os mais pobres, nós dizemos, aquela pessoa é muito humana. Lá está. Aquela pessoa aproxima-se da humanidade dos outros. Quando alguém é cruel, quando alguém é indiferente ao sofrimento dos outros, dizemos, é tão desumano, não tem coração, lá está. Então, esta é a primeira construção que nós temos de fazer. Sermos muito humanos na relação com os outros. Como dizia há pouco, acabar com tudo aquilo que possa aparentar segregação e diferenças de classes e de seres humanos. Os que passam fome no Sudão, e estão mesmo a passar hoje fome no Sudão, não são menos humanos do que eu, que vivo no conforto da Europa. Não são. E se eu não estou atento a isso, eu não estou a ser humano.
Estou-me a achar acima dos humanos. Por isso Jesus no Evangelho dizia, na segunda parte, que quando nós quisermos ser gente mesmo boa, não andemos a convidar. A gente faz esta experiência, não é? Convida-nos a ir a casa e depois no final alguém diz, bem, no próximo jantar é na minha casa. Lá está, a retribuição. Chega-se o Natal, tem que dar prenda àquele, porque aquele também deu a mim. Andamos lá, tudo na retribuição. E Jesus diz, acabem com isso. Acabem com isso. Vocês, quando quiserem dar um jantar, convidem aqueles que não podem retribuir. Não é aqueles que não podem agradecer. Convidem aqueles que não podem retribuir. Às vezes nós fazemos a experiência disto, e alguns comigo fazem esta experiência disto, quando nos damos mais aos mais pobres, em voluntariados concretos. Quando nós ouvimos um obrigado, quando nós ouvimos um Deus lhe pague, que vale mais do que o dinheiro todo que a gente pudesse ter. Um Deus lhe pague, quando sai do coração, é a última frase de Jesus no Evangelho. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Então podíamos pensar, a partir de hoje não faço jantaradas e almoçaradas com a minha família? Claro que sim. Claro que sim. Mas faz um bocadinho a mais e lembra-te da tua vizinha, do teu vizinho, daquele que está no prédio ao lado sem comida e não leves a sobra, leva-lhe um bocado do teu almoço. E então aí estamos a partilhar. Então nos meus anos agora não posso convidar os meus amigos? Claro que sim. Mas faz alguma coisa de concreto com o dinheiro que vais gastar nos teus anos com os mais pobres. Não precisas de os convidar, mas leva a tua alegria a eles. E nós temos aqui exemplos muito bonitos, vou dizê-lo, não é para contagiar, nem para a gente se vai passar a fazer todos, mas nós temos na Associação João XIII, acontece várias vezes isto. Pessoas que fazem anos e que oferecem um jantar aos sem-abrigo, às pessoas sem-abrigo. Lá está. Não querem viver aquele aniversário, aquele acontecimento da sua vida, no egoísmo da sua família, mas na abertura aos outros. Tão bonito. É isto que nós estamos a fazer. A partilhar com quem não tem, a abrir a nossa casa, mesmo que eles não venham à nossa casa, mas estamos nós a abrir as portas da nossa casa, da nossa solidariedade, para os outros. Então o ser humano é isto. É não só quebrar estas barreiras que às vezes nos separam, pelo ter, pela ganância, por nos acharmos acima dos outros, mas também há aqui uma outra coisa que nós temos de fazer todos, como cristãos, que é proteger os desprotegidos. Proteger os desprotegidos. Estou aqui a alguns miúdos que vão entrar agora na escola. Os bullings. Nós não podemos ser coniventes com os bullings. Não podemos deixar que um colega meu seja gozado, maltratado, e eu rio, ou tiro fotografias, ou fico calado. Isto não é ser humano. Mesma coisa no trabalho. Mesma coisa com os mais velhos, que muitas vezes são ignorados pelos netos. No autocarro, que não damos lugar aos mais velhos, azar viesse noutra altura. Como é que é a promoção destes mais humildes, que são tão humanos como eu sou? Como é que eu os posso aqui promover? Esta é a missão do cristão. Promover aqueles que não foi a natureza que os despromoveu, que a sociedade despromove. Porque o que é deficiente, o que é diferente, o que não teve as possibilidades que nós temos, é a própria sociedade que os vai colocando nas margens da vida. E onde nós temos de ir para os resgatar. Depois comigo, consigo próprio, também é preciso fazer aqui um trabalho. Já temos falado várias vezes. Não apontar o foco para nós, ok? Nisso podemos ser mais humildes. Não sermos nós os protagonistas da história, não é? Ai, cozinha tão bem. Ai, fiz um curso com o chefe não sei quantos. Nada. Obrigado. Agradeço a Deus. Não mostremos os nossos galardões. Não precisamos disso. Sim, mas agora não se pode agradecer? Claro que sim. Aliás, Santa Teresa d'Ávila dizia, a humildade é a verdade. Se nós fazemos as coisas bem, se reconhecem em nós algum talento, isso é humildade, é a verdade. Mas não é para irmos para cima do poleiro, não é para nos andarmos a exibir, não é para mostrarmos que somos os maiores. O humilde não quer nada disso. O humilde não sobe escadas.
O humilde desce escadas. É lá por baixo. É o segundo plano. É o não querer ter visibilidade. É a promoção do outro, como dizia há pouco. Então este também é um trabalho que nós temos que fazer no caminho da humildade. Não é? Se agora sairmos todos daqui a dizer que somos humildes, não valeu de nada a prédica. Não é? Porque na humildade não há debate, nem há rivalidade. Somos todos muito poucos humildes e eu bato muitas vezes com a mão no peito, obviamente. Se calhar sou menos humilde e não é para me armar em bom. Mas é isto, é não fazermos de nós o astro luminoso. Ok? Não somos nós o astro luminoso da história. Tudo aquilo que nos acontece, nós devemos agradecer e pedir às pessoas que agradeçam a Deus os dons que nós temos, as coisas boas que nós vamos fazendo e que compreendam também, às vezes, os nossos limites e as nossas incapacidades. E depois, porque nós não somos Deus, Deus aparece como alguém que é superior a nós e diante de quem nós temos de ter sempre uma atitude de humildade. E a primeira atitude de humildade diante de Deus não é ajoelharmos, nem fazermos grandes vénias. Não é aí que nós mostramos a nossa humildade com Deus. É nós agradecermos a sua presença na nossa vida. Antigamente, nós dizíamos até amanhã, se Deus quiser. Mas agora se quisermos, Deus já não entra nisto. Correu-nos bem uma coisa, fizemos uma viagem, fomos, correu bem, dizíamos o quê? Graças a Deus. Agora não, agora sou eu que sou fantástico, pus-me em Lisboa em 3 horas, porque o carro é bom, andei a 200, não sei o quê, eu é que sou fantástico. Nós não pomos Deus na nossa vida. E o arrogante não reconhece Deus na sua vida. O humilde sim. O humilde sabe que acima de si está Deus. Já vos vou contar uma história. Ora, esta atitude também, diante de Deus. Nós não podemos esquecer no Evangelho de São Lucas aquela parábola de Jesus dos 2 homens que vão ao templo para rezar e o primeiro se senta na primeira fila a dizer: Senhor, eu te dou graças, sou fantástico, rezo muito, não sou como aquele que é salteador e não sei o quê, eu sou mesmo fantástico, rezo muitas vezes, pago tudo o que tenho a pagar à igreja, sou fantástico. E depois havia lá o outro no último banco que nem levantava a cabeça, batia com a mão no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Moral da história, diz Jesus, se Deus ouviu alguém, não foi o que estava à frente, foi o que estava lá atrás. Querem mais exemplos? Quando Jesus veio ao templo e vê os ricos a darem umas moedinhas para o templo e vem a mulherzinha pobre que deu tudo o que tinha. E Jesus diz: vocês estão admirados com os ricos que deram pouco? Têm que ficar admirados é com esta mulher que deu tudo. Lá está. Na nossa relação com Deus. A primeira atitude de humildade que nós podemos ter diante de Deus é de o reconhecer na nossa vida. Tudo graças a Deus e tudo se Deus quiser. Se nós colocarmos os nossos projetos, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, podemos ter sucesso, mas teremos muito mais sucesso. E se as coisas não correrem bem, é uma grande lição para nós de que nós não somos Deus e que não somos perfeitos. A história que vou contar, já a contei várias vezes. A rainha de Inglaterra, falo porque foi quando eu fui a Londres. Vocês sabem que os reis têm uma coroa e no cima da coroa dos reis estão o quê? Agora também já não veem a coroa da rainha porque ela é pesada, que ela já não consegue pegar na coroa. Tem uma cruz. Hão de reparar que as coroas dos reis e das rainhas estão encimadas com uma cruz. Quando eu fui a Londres, fomos lá visitar o Museu das Coroas da Rainha, e então está aquela coroa assim fantástica, aquela toda coisa, e tem também lá com a cruz. E o guia, que nos estava a fazer a viagem, dizia assim: vocês já repararam que todas estas coroas têm uma cruz? Isso é verdade, realmente tem cruz. E sabem porque é que as coroas acabam sempre numa cruz, são encimadas por uma cruz? E nós, obviamente, porque ela é cristã. E a guia disse: não. É para ela não se esquecer que acima dela ainda está Deus. Acima dela ainda está Deus. Se nós todos saíssemos hoje daqui, não com a coroa, mas com esta ideia de que acima de mim ainda está Deus, nós colocamos no nosso lugar, nós sabemos como é que devemos tratar os outros e estaremos sempre numa atitude de ação de graças para com Deus.
Que estas leituras que hoje nos falaram sobre humildade nos ajudem, não a subir grandes escadarias, mas a descer os degraus da humildade para sermos iguais entre iguais, não os protagonistas de uma história e sempre dependentes de Deus. Que assim seja.